deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Ele demonstra a inteligência dele não só quando a gente está assistindo jogos, mas ele demonstra nas coletivas. Eu só vou passar rapidamente algumas coisas que eu achei interessante. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Eu concordo que a nossa Confederação Brasileira de Futebol é uma vergonha e é um órgão extremamente omisso. Mas o Felipe Luiz falou, o presidente de La Liga. Ele não falou o presidente da Confederação Espanhola de Futebol, que eu nem sei se existe. Os nossos clubes tiveram a oportunidade de fundar uma liga e os nossos clubes malditos só discutem dinheiro de televisão. Ninguém discute padronização de arbitragem, ninguém discute padronização de gramado. Assim, existe uma omissão na CBF e ela é notória, mas existe também os clubes que brigam por conta de dinheiro de TV e esquecem que existe um monte de outras coisas que tem que ser discutido, até para, como o Felipe Luiz falou, a gente poder vender o nosso produto, que é o Campeonato Brasileiro, para outras praças. Aqui, ó, criaram 2 ligas. O objetivo dos clubes é tirar dinheiro do Flamengo, parece que é isso, mas tem muita coisa que a gente tem que discutir. Criaram 2 ligas, Araújo, mas quem continua organizando o Campeonato Brasileiro mal é a CBF. Os clubes teriam que ter tomado as rédeas disso aí, mas aparentemente o único interesse é dinheiro e dinheiro imediato. Eles querem que o dinheiro chegue logo. Então, que bom que essa discussão está sendo levantada e a discussão sobre sintético ou natural ela tem que existir, mas eu concordo, ela tem que ser acompanhada de uma exigência de qualidade. E aí eu sei de toda a dificuldade, por exemplo, do Flamengo, que divide o estádio com o Fluminense. E aí, de vez em quando, ainda aparece uma liminar ali autorizando o Vasco a jogar. São 3 times dividindo um estádio. E tem gramado que aguente? Não. Mas foi o que o Felipe Luiz falou. Sinto muito, vai jogar em Volta Redonda. Vai jogar em Brasília. E aí, lógico, galera, eu reparei também que o Felipe Luiz trouxe esse assunto do estádio cheio, uma obrigação do estádio estar cheio. Eu nem sabia que era possível, me parece até uma interferência, porque assim, o que você faz num jogo Bragantino e Criciúma, num sábado à noite, no frio, para encher o estádio? Eu não sei. Eu não sei, sinceramente, se você pode acorrentar as pessoas e levar para o estádio, ou pagar para elas irem assistir, porque tem alguns jogos que têm um apelo baixo. Mas eu também entendi que talvez uma crítica bem sutil e velada à diretoria. Essa diretoria do Flamengo, que eu torci para vencer, sobretudo na figura do BAP, é altamente elitista e talvez não entenda a importância que um estádio lotado tem, até mesmo esportiva. É importante para o time ter um estádio enérgico, ter um estádio caldeirão. E o Flamengo sempre se alimentou muito disso, mesmo quando não tinha time suficiente para ser campeão, e muitas vezes foi campeão por conta dessa sinergia com a torcida. Então, talvez o Felipe Luiz, ao falar de público no estádio, tenha feito uma crítica sutil ao BAP e uma crítica sutil ao Flamengo, que não está sabendo precificar ingressos. Isso aí é histórico. O Flamengo não pode abrir mão de um estádio cheio, de uma torcida do Flamengo empurrando mesmo, fazendo a gente chegar às vitórias. Então, eu concordo com o Cleitinho, e acho que a pergunta foi muito boa, e acho que a resposta acabou sendo melhor ainda. Luiz Araújo, Felipe Luiz diz o seguinte, que quando ele não joga, eu vou para casa com a sensação de estar sendo injusto. Espero mais minutos para o Luiz Araújo. Uma pergunta tática, uma pista do Felipe Luiz. A melhor posição do Plata é por dentro. O Felipe Luiz entende que o Plata não tem que jogar tão aberto pela direita, né? Talvez não enxergue nele essa característica desse ponta muito aberto, um pouco mais para o meio,
como ele pôde jogar hoje, interessante. Também falou taticamente do Gerson. Eu até anotei aqui as palavras. Fica à vontade, Cleitinho. Gerson pode dar mais como meia. Ele dá sequência à jogada quando é pressionado. Ou seja, o Felipe Luiz enxerga o Gerson melhor como esse meia pelo lado direito do que na posição que ele jogou hoje, que era até, como foi citado na pergunta, a posição que ele jogou com o Jorge Jesus. Então, achei bem interessante e já é um indício de que a gente vai ver mais o Gerson. Isso acaba abrindo espaço, por exemplo, para o De La Cruz jogar como volante, né? Formar uma dupla de volante. O Ratos Natos já prefere de segundo volante. O que eu gosto dele de segundo volante é que abre espaço para o Luiz Araújo jogar pela direita. Ele vê o Plata como um segundo atacante. O Plata tem jogado muito assim, tá? Muitas vezes até mais centralizado, né? A gente já viu muitas vezes o Flamengo jogar com o Gerson pela direita, o Michael pela esquerda, até a lesão, obviamente, e o Plata quase que fazendo uma dupla de ataque com o Bruno Henrique. Eu acho que o Felipe Luiz entende, talvez essa posição não ideal, mas ele como ponta, não como aquele ponta aberto, aquele ponta que deriva mais para o meio, inclusive abre espaço para o lateral. Em relação ao Wesley, por exemplo, isso funciona muito, muito bem. Felipe Luiz gosta do De La Cruz. Sim, o De La Cruz é um grande jogador. Achei interessante a fala também em relação ao Varela, né? Até uma crítica à torcida. Eu não costumo gostar muito de técnico ensinando a torcida como torcer ou como avaliar jogador, mas nesse caso acho que ele conseguiu ser bem educado, né? Ele opinou, né? Varela é um jogador que não tem o devido respeito pela torcida e pela imprensa. Eu acho que o respeito ele se dá a partir do que o jogador faz em campo. O Varela muitas vezes deixou a desejar em campo pelo Flamengo. Foi um jogador irregular, às vezes pouco participativo, e as críticas vieram. Eu não gosto de colocar culpa em... Eu acho que algumas vezes existe perseguição, mas como regra eu não gosto de botar culpa em torcedor e imprensa. Eu acho que a primeira coisa que o jogador tem que fazer é a autoavaliação. Se ele jogou tudo aquilo que ele podia, se as críticas são justas ou não. E eu acho que o Varela muitas vezes mereceu essas críticas, mas nesse momento eu concordo com o Felipe Luiz. Acho que ele provou que é um grande jogador e acho que vai ser um jogador muito importante ao longo do ano. Acho que não como titular, mas é um cara que está aí para o grupo.